lá para a nossa aulinha. Então, quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho a imagem para vocês aqui. Não. Não consigo. Vai ficar assim mesmo. Quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento e onde que ela entra nas coisas que nós já estudamos? Bom, antes de qualquer coisa, nós vimos as forças, tá? Foi logo quando a gente entrou no, no modo remoto. A gente viu todas as forças, revimos as leis de Newton. Depois trabalhamos com a parte de trabalho, energia. Finalizamos isso na sexta-feira. Talvez na próxima sexta eu pegue a aula para resolver exercício, ainda para a gente fechar, dar uma revisãozinha de energia. Mas matamos ali. Agora a gente vai para a quantidade de movimento. A gente volta para uma grandeza vetorial. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é: quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Tá? E o que significa isso? Que essa grandeza tem módulo, direção, sentido e unidade. O vetor tem módulo, direção e sentido. A grandeza vetorial tem módulo, direção, sentido e uma unidade, que vai diferenciar ela das outras. Então, por exemplo, força em newtons, velocidade em metros por segundo. Deixa eu só arrumar aqui o chat. Tranquilo, gente, tranquilo. Pessoal, ó, eu não lembro agora de cabeça a data que termina o prazo da prova, tá? Vocês não precisam fazer correndo hoje, não se preocupem com isso, tá? Eu só tô pedindo para vocês não deixarem para o último momento. Eu sinceramente nem lembro se encerra hoje, tá bom? Se não encerrar hoje, não precisa fazer hoje. Vocês podem, ou se tiveram aula o dia inteiro, vocês podem deixar para fazer a prova em outro momento. Só não deixem para o último dia, tá? Porque tem gente que tá difícil fazer atividade. A gente entra em contato, pede para fazer, sabe? Pô, vocês já estão acostumados. Se fosse a primeira semana, a segunda, mas tem gente que tá difícil, tem que ir, né, dar uma acordadinha aí. Pô, é só clicar nos botãozinhos lá, já tá feito o formulário, bonitinho. Mas vamos lá, vamos focar aqui. Então é uma grandeza vetorial. Essa grandeza vetorial possui módulo, direção, sentido e, como é uma grandeza, não é só um vetor, possui também uma unidade de medida. Então, para a alegria de todos vocês, nós voltaremos aos estudos dos vetores. Que alegria, que felicidade, tá? Então, teremos aquele negócio de decomposição, de soma vetorial, tudo mais uma vez. É um pouco mais tranquilo do que a parte da força, acredito eu. Mas o que é a... Só felicidade, jovem. Eu consigo sentir daqui da minha casa a felicidade saindo do rosto, dos olhos de vocês, assim, indo para a tela do computador, do notebook, do celular, sei lá o que vocês estão usando. Porque vetor é uma coisa muito, muito deliciosa de se trabalhar, tá? O que é a quantidade de movimento? Quando a gente falou de inércia, eu falei para vocês que corpos de maior massa possuem maior inércia. Não menti, porque nunca menti para um aluno meu e não vou mentir agora. Só que tem uma outra propriedade associada, tá? Que propriedade é essa? A tal da quantidade de movimento. Então, quando a gente fala da quantidade de movimento, eu estou falando de uma grandeza associada à massa, mas também à velocidade. Então, vamos tentar entender o seguinte: para explicar a inércia, o Galileu, antes do Newton e outros caras, tentaram usar essa ideia de ímpeto, de quantidade de movimento, vários nomes aí, momentum, do latim, né, momentum, né? E essas propriedades eles foram definindo de maneiras diferentes. E no final das contas, a quantidade de movimento ficou definida como Q, que é igual m vezes v. Sendo que velocidade e quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Professor, e daí? O que é isso? Então, ó, a quantidade de movimento Q, quantidade de movimento, ou, tá? Vocês podem encontrar como momento linear, tá? É um outro nome. Deixa eu apagar esse aqui, que foi horrível esse negócio aqui. Momento linear. M
é a massa, a já conhecida massa, e V é a velocidade. Mas, professor, oh, ó, peraí. A gente já viu força, a gente já viu energia, pra que a gente vai ver mais uma coisa? Bom, é claro que vocês ainda têm mais 2 anos de ensino médio, então vocês vão ver mais coisas em física. Mas por que vocês vão ver outra coisa associada? A força, o estudo da força, do jeito que vocês viram, funciona muito bem para ver a caixinha, bolinha e plano inclinado e aquela loucura toda, tá? Eu me mexo muito rápido, a transmissão não me acompanha. A internet aqui em casa não me acompanha. Se alguém quiser pagar a internet da Copel aí de 2 GB para mim, eu tô agradecendo, hein? Presentinho aí pro professor. Deus professores está chegando aí em outubro. A parte de energia, a gente conseguia resolver a velocidade, posição, altura sem vetor. Pô, sensacional. Só que a quantidade de movimento e o nosso próximo conteúdo que a gente vai trabalhar hoje também, que é o impulso, eles resolvem problemas em que a gente não conseguia resolver, pelo menos do jeito que vocês estudaram, pelas outras maneiras. Que problemas são esses? Colisões, corpos batendo um no outro, um ou dois em um, tanto faz, tá? A gente vai usar energia também, a gente vai usar o conceito de força na parte do impulso, só que na colisão, o que se conserva nem sempre é energia. Lembra que eu falei que a gente adora coisas que se conservam, porque com as coisas que se conservam, eu consigo determinar o antes e o depois, a partir de parâmetros conhecidos. Em colisões, nem sempre a energia se conserva. Adivinha o que se conserva, jovem? Adivinha. Olha para a tela. O que está meio roxo, meio rosa na tela? A quantidade de movimento, jovem. A quantidade de movimento de um sistema se conserva se ele for isolado, tá? Se não tiver influências externas. E aí você consegue descobrir antes e depois da colisão, se você tem uma informação, tá, de antes ou de depois. É com esse princípio que a perícia descobre com que velocidade o carro estava antes de bater. É com esse princípio que o advogado criminalista ou o perito criminalista vai descobrir que altura, por onde que a bala entrou na pessoa, da onde que veio o tiro. Tudo envolve isso. Corpos trocando energia, corpos diferentes trocando energia, a gente vai usar mais a quantidade de movimento e o impulso do que a própria energia. Porque se vocês lembrarem das aulas de energia, era o sistema como um todo, mas normalmente era um corpo, no máximo ele interagia com uma mola, no máximo. Era ele com ele mesmo, ele e a gravidade, ali pá. Agora a gente vai ter vários corpos, tá? Então, essa grandeza, ela é muito útil na hora que nós vamos estudar colisões, tá? Falando em colisões, tivemos várias colisões na Fórmula 1 domingão. Sucesso. Ah, tá, obrigado, Gustavo. Ó, até dia 10, gente. Hoje é dia 8, né? Então vocês têm até sexta-feira. Eu vou lembrar vocês. É sexta, né? Quarta, quinta, sexta, é. Eu vou lembrar vocês na aula de manhã, para quem não tenha feito. Obrigado, Gustavo. Então, colisões, a gente vai usar esse conceito. Bom, vamos para as unidades aqui para a gente poder ir um pouquinho para frente. Massa, sistema internacional, quilograma. Para restar, passa usar grama? Não. Velocidade, metros por segundo. Professor, pode usar quilômetros por hora? Não. Quantidade de movimento. Quantidade de movimento, se a massa é quilograma e a velocidade é metros por segundo, quilograma vezes metro por segundo. Ô, louco, professor. Que unidade feia, hein? Jovem, feia. Feia é seu desempenho em física. A unidade é bonita. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é entender que tem essa unidade ou Newton vezes segundo. Ô, louco, professor, Newton vezes segundo é mó bonitinho. As duas servem, tá bom? É como se você tivesse... como não? São duas unidades que equivalem à mesma coisa, certo? A gente não encontrou nada assim até agora, porque as unidades tinham significados, nomes diferentes, valores diferentes. Mas são equivalentes. Você pode usar tanto quilograma metro por segundo quanto Newton vezes segundo. Tanto faz, tanto fez. Tá bom? Então, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. A gente vai usar isso em colisões, tá? E se ela é uma grandeza vetorial, ela tem direção e sentido e todo aquele cálculo vetorial está associado. Vamos só fazer uma comparação rapidinha dos exercícios. Aqui eu tenho 2 exemplos. Meu Deus, peraí. O exemplo 1. E aqui eu tenho o exemplo 2. No exemplo 1, eu tenho uma bolota
verde com uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Tá? Uma bolotinha de 1 quilograma. No exemplo 2, eu tenho uma bolota maior de 20 quilogramas com uma velocidade também. Ficou de tamanho diferente aqui, mas vamos dar uma melhorada nisso. Com uma velocidade também de 100 quilômetros por hora. Bom, pensando em energia cinética, que é a energia do movimento. Quem tem mais energia? Lembrando que a energia cinética é mv² sobre 2. Então, se as velocidades são iguais e a massa de baixo é maior, eu sei que a energia cinética 2... Deixa eu ver se não vai cortar aqui. Não. Energia cinética 2 é maior que a energia cinética 1. E ela vai depender da massa, né? 20 vezes maior. Ela é 20 vezes maior, porque eu estou falando de uma massa 20 vezes maior. Beleza. E a quantidade de movimento? A quantidade de movimento Q do corpo vermelho também é maior, porque se a massa vezes velocidade e a velocidade é a mesma, eu sei que a unidade está km por hora, tá? Mas como eu não vou calcular, eu vou só pensar na proporção das massas. A quantidade de movimento 2 também é maior que a quantidade de movimento 1. Só que desta vez, certo? Essa quantidade aqui também é 20 vezes maior, certo? Só a diferença desses dois é o quê? Uma grandeza, essa relação de energia é escalar, e essa é uma grandeza vetorial. Então ela tem direção e sentido. Tá? Eu poderia mudar as velocidades ali para achar uma outra proporção, eu quis deixar nesse método mesmo. Então aqui é o seguinte, gente, a grandeza, vocês não podem esquecer isso, eu estou repetindo igual um louco, mas é importante. A grandeza é vetorial. Então, a quantidade de movimento desses corpos eu terei que calcular, e ela tem uma direção e sentido, horizontal para a direita. A quantidade de movimento tem sempre o mesmo sentido da velocidade, porque a massa é um escalar. Então, para onde a velocidade está, a quantidade de movimento está também. Tá? Então, aqui se você olhar na equação, quem determina o vetor é a velocidade, tá? O sentido e direção. Tá bom? Aí nós vamos, por enquanto, só calcular quantidades de movimento. Só. Fazer variações. Mas por enquanto é só esse o nosso caminho aqui. O próximo passo, depois, é a gente aplicar isso nos outros princípios que nós vamos estudar. Tá? Que aí tem impulso, tem teoremas e colisões em si. Tá bom? Deixa eu dar um bisu no meu horário aqui analógico. Posso pro exercício? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Beleza, então. Então eu vou com a tecnologia aqui, para vocês não é tão suave quanto para mim. Exercício 1 da FUVEST, página 129. Uma das hipóteses para explicar a extinção dos dinossauros, ocorrida há cerca de 60 milhões de anos, foi a colisão de um grande meteoro com a Terra. Estimativas indicam que o meteoro tinha massa de 10 a 16 quilogramas e velocidade de 30 quilômetros por segundo, imediatamente antes da colisão. Nessas condições, calcule a quantidade de movimento. Tá? Então, o que é que a gente calcula? Aqui eu vou ter que mexer em algumas unidades, né? A massa já está em quilograma, a velocidade está com uma unidade estranha, porque está quilômetros por segundo, não é nem quilômetros por hora, nem metros por segundo, então aquele 3,6 não vai funcionar aqui. Só fazer um comentário sobre o enunciado. Sim, o meteoro ajudou muito a extinção dos dinossauros, mas existem estudos que não são da semana passada, estudos já mais antigos,
demonstrando que a sociedade, vamos dizer assim, né? Os dinossauros já estavam em declínio, tá? Talvez por algum tipo de doença, alguma coisa assim. Então o meteoro foi só aquela pá de cal. Provavelmente já haveria uma extinção em massa, não tão rápida quanto existiu, mas não foi só um meteoro, tá? Bom, vamos arrumar essa velocidade. 30 quilômetros por segundo. 30 quilômetros são quantos metros? 30 quilômetros. 30 quilômetros são 30 mil metros por segundo. Professor, por que você não usou 3,6? Porque não é quilômetros por hora. Aquela transformação do que 3,6 funciona para quilômetros por hora. Tenho massa, tenho velocidade, quero a quantidade de movimento. Agora é só felicidade, João. Agora é só abraçar o pai e a mãe e sair gritando, consegui. Olha lá, a massa vale 10 a 16, a velocidade é 30 mil, a quantidade, então, 30 mil é 3 vezes 10 a quarta, né? Então, 3 vezes 10. Repete a base, soma os expoentes. 16 mais 4, 20 quilogramas metros por segundo. Tá feito. Ô, professor, mas toda vez vai ser assim? Claro que não, né, João? Esse aqui é o primeiro exercício. Esse aqui só tem o chatinho ali a transformar a unidade. Tá, eu vi que a minha unidade, o número tá bem embaixo da minha cara redonda aqui, mas é a vida, gente. Eu não vou ficar mais mexendo na câmera. Eu desisti de ficar arrastando minha câmera de um lado pro outro. Vai ficar assim. Afinal de contas, esse exercício está na apostila de vocês. Tá? Então calculamos a quantidade de movimento. Se eu quisesse calcular a energia cinética, eu calcularia mv² sobre 2. Mas eu não quero. Vamos para o próximo exercício. E provavelmente a saideira dessa primeira aula, tá? Pessoal, se eu avançar um pouquinho nessa primeira aula, nesse exercício, eu vou empurrando para frente esse pouquinho, tá? Aí até na última aula, e na última aula eu tiro esse tempo pra gente terminar no horário certo. Só para não parar o exercício na metade. Beleza? Ah, tá, para tirar print? Vou botar aqui, ó. Beleza? Pessoal, eu não posto mais os prints, só posto o vídeo no YouTube. Agora, esses últimos eu postei atrasado, tá? Esse eu vou postar hoje mesmo. Porque dá muito trabalho eu tirar o print, tá? E aí fica lá no videozinho depois quem quiser. Quando precisar assim, igual a Mariana pediu, gente, só pedir que eu volto, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar. Observe a tabela abaixo, que apresenta as massas de alguns corpos em movimento uniforme, velocidade constante. Admita que o cofre tem massa de 300 kg, vamos anotar tudo. Massa do cofre, 300 kg. Cai a partir do repouso em queda livre de uma altura de 5 metros. Meu Jesus Cristo. Então ele cai em uma altura de 5 metros. Considere Q1, Q2 e Q3, respectivamente, as quantidades de movimento do leopardo, do automóvel, do caminhão e do cofre ao atingir o solo. As magnitudes dessas quantidades de movimento. Professor, que é a magnitude? Os valores dessas quantidades de movimento em relação à indicada são. Aí tem Q1, Q2, Q3, Q4. Aqui é o seguinte. Para calcular as quantidades de movimento do leopardo, do automóvel e do caminhão, eu já tenho a massa e eu tenho que arrumar a velocidade para metros por segundo. Ou seja, eu preciso dividir por 3,6. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu pegar minha calculadora, né? É dividir todas as velocidades por 3,6. 3 pontos. Opa. Dividir. Opa, peraí que eu tô sofrendo aqui. Isso que é a calculadora, hein? 3,6. Ó, a primeira vai estar tudo aproximado, tá bom, gente? Eu vou aproximar tudo aqui, não tem problema. 17 metros por segundo. Vai dar 16,6. 70 dividido por 3,6. 20 metros por segundo. E 20 km por hora dividido por 3,6 é igual a aproximadamente 6 metros por segundo. Eu arredondei tudo para cima, para compensar. Professor, mas a velocidade do cofre? O cofre não vai cair em queda livre? Vai, né? Eu não tenho altura? Então, para o cofre, eu vou calcular...
aqui não. Para o cofre, eu vou calcular a velocidade que ele chega no solo. E usarei Torricelli. Ô, louco, professor. Vai desenterrar a Torricelli? Vou desenterrar a Torricelli. Tá? Qual que é a velocidade final quando ele chega no solo? Não sabemos. A velocidade inicial é zero. Por que que é zero? Porque ele fala que ele caiu a partir do repouso. Então a velocidade aqui inicial é zero. Duas vezes a aceleração é a gravidade e o deslocamento é de 5 metros. Velocidade ao quadrado, aqui 0 ao quadrado é zero. 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100. Então a velocidade do cofre, tá? Eu vou até mudar de cor aqui, ó. A velocidade do cofre é 10 metros por segundo. Então eu tenho 10 metros por segundo, massa 300 para o cofre. Para os outros eu tenho as massas e as velocidades. Passei 1 minutinho aqui, passei 2 minutinhos da nossa aula, então vou fazer o seguinte. Nós temos 5 minutos aí mais ou menos de troca, tá bom? Entre as aulas. Eu vou voltar, a nossa aula voltaria às 3h50, eu vou voltar às 3h52, tá bom? Já para normalizar. Nesse intervalo das aulas, vocês podem tentar resolver esse exercício, tá? Vocês precisam calcular todas as quantidades de movimento, é isso. Quando nós voltarmos, eu já resolvo ele aqui bonitinho. Beleza? Então, daqui a pouquinho nos vemos no outro link. Tá? Como vocês estão com a apostila, eu já vou fechar aqui, tá, gente? Deixa eu só descobrir onde que fecha. Aqui, encerrar a sessão. Sim. Até daqui a pouco.